Se a gente pegar esses 3 jogos aí que a LDU fez contra times brasileiros nessa Libertadores, em casa, né, que é o caso do jogo de hoje, o jogo contra o Flamengo é um empate 0-0, um jogo equilibrado, onde a LDU não conseguiu se impor diante do Flamengo. O Flamengo também não criou tantas oportunidades assim, um empate de poucas chances de gol dos dois lados. O jogo contra o Botafogo, sim, foi um jogo que a LDU se impôs, pressionou, produziu oportunidades, até porque vinha de um resultado negativo, 2-0. E o jogo contra o São Paulo, apesar de ter o mesmo resultado do jogo contra o Palmeiras, do jogo contra o Botafogo, perdão, é diferente, né? Porque no jogo contra o Botafogo é um LDU que pressiona, empurra, sufoca, cria muito. No jogo contra o São Paulo, não. É o LDU que marca um gol no primeiro tempo, num erro de marcação, a bola lançada num erro do sistema defensivo ali do São Paulo. E no finalzinho, num outro erro do sistema defensivo, um passe errado do Ferrarese, a LDU consegue fazer o 2-0, num jogo que até acho que o São Paulo foi melhor ao longo dos 90 minutos e poderia ter saído com um resultado melhor. Então estou muito curioso para ver qual versão a gente vai observar da LDU hoje. Se vai ser um time que, assim como no jogo contra o Botafogo, saiu desde o início para sufocar e construir uma vantagem, ou se vai ser um time mais parecido com os jogos do Flamengo, até o jogo contra o São Paulo, acho que tem semelhanças nos 2 jogos, onde não foi uma LDU que se aproveitou, por exemplo, dos efeitos da altitude para sufocar o adversário do começo ao fim. No meio de tudo isso, tem um Palmeiras muito habituado a esses jogos, principalmente na altitude. O Palmeiras não tem resultados ruins na altitude nos últimos anos, até vitórias, né? Ganhou do Bolívar, ganhou do próprio Independiente Del Valle também, quando jogou na altitude de Guayaquil há um tempo atrás. Então é um time que está também habituado a esse tipo de duelo, a esse tipo de enfrentamento. Boa parte desse elenco, não todo mundo, né? Mas o Palmeiras já reagiu bem dentro dessa ocasião em outras oportunidades. Acho que o Palmeiras é favorito para passar no confronto, tem um time bem superior ao da LDU. A LDU chega como a equipe tecnicamente mais frágil desses 4 que chegam à semifinal. Flamengo e Palmeiras são os melhores, o Racing vem logo depois e a LDU está abaixo. Então acho que a questão hoje é entender como a LDU vai se aproveitar do aspecto da altitude para construir uma vantagem e como o Palmeiras pode reagir a isso em meio a uma sequência de jogos tão desgastantes. A gente ouviu agora há pouco, né, o Felipe falando que até pediu lá para o jogo ser no sábado e tal, porque essa batida para eles não para. Enquanto o LDU e Racing não terão compromissos no fim de semana, e isso, óbvio, tem um impacto no próximo jogo, Palmeiras e Flamengo vêm de um duelo entre eles, o Palmeiras, no caso, uma viagem até Quito, e no fim de semana eles continuam jogando a vida dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então esse aspecto físico eu acho que pode ser importante também para a LDU tentar construir uma vantagem e para o Palmeiras sair de lá vivo para definir na sua casa. É um jogo, é um confronto que ele só fica complicadíssimo, Flávio Prado, por causa da altitude, né? O Palmeiras é muito mais time que a LDU. Se esse jogo fosse ida e volta em lugares sem altitude, eu já estaria tendo a minha reação que eu tive contra o Olímpia, né? O Palmeiras já está na final da Libertadores. Se fosse só em campo sem altitude, eu diria isso. Mas tem o fator altitude. Vai pesar muito, na sua opinião, para esse Palmeiras. E outra, o Palmeiras não costuma sofrer goleadas com tanta diferença mesmo na altitude, né? O Palmeiras não é um time que ele perdeu para o Bolívar no ano passado, mas estava com o time reserva e também não foi com uma diferença grande de gols, Flávio. É um time bom, né? Time bom. A altitude é uma ótima desculpa. Ele ganhou do Bolívar esse ano na Libertadores jogando na altitude. É uma ótima desculpa a altitude. Para time ruim, né? Aí você já sai daqui com a desculpa pronta. Quando que o time boliviano foi campeão da Libertadores? Não ganha. É time ruim que já arruma desculpa previamente. Time bom, o Palmeiras raramente perde na altitude. Eu acho o time da LDU um time interessante, mas não é o melhor time do Equador. O melhor time do Equador é o Del Valle, é o que mudou até a história do futebol equatoriano, revelando grandes jogadores, mas é um time extremamente competitivo, chega toda hora, briga toda hora e ganha fora de casa, ganhou do São Paulo aqui no Morumbi. Ou seja, sabe, a LDU, ela joga num lugar de altitude, como o Rio de Janeiro no verão dá 50 graus de temperatura, como jogar aqui em São Paulo, dependendo do período, faz um frio muito forte, ou um calor muito intenso, ou as duas coisas, no primeiro tempo um calor, no outro um frio, então cada um tem as suas características. Eu acho a altitude, sim, ela faz diferença para o atleta, óbvio que faz, mas faz mais diferença para time ruim. Quando o time é ruim, a desculpa é ótima, é muito boa e tal. Então eu vejo o Palmeiras como
favorito a passar de fase, mas vai ter que jogar bola, vai ter que jogar futebol. Não vem com essa desculpinha pronta, se hoje vier a perder, se jogar bem, não perde, como já demonstrou no lugar mais alto do que Quito. Agora, se fizer uma má partida, a desculpa da altitude vai ser uma desculpa bastante conveniente. Mas o Palmeiras é melhor. O Palmeiras tem toda a condição de ganhar lá e aqui. Agora vai ter que jogar bola, né? Vai ter que jogar bola. Senão, a altitude por si só não dá camisa para ninguém. Mas aí você e as suas lorotas, né? Meu Deus do céu. Como não vai botar culpa na altitude? É óbvio que a altitude joga muito a favor, pelo amor de Deus, Flávio. E por que o Bolívar... Se jogar mal, não vai culpar a altitude. Por que o Bolívar... Por que o Bolívar não é campeão da Libertadores? É o quê? Por que o Bolívar não é campeão da Libertadores? É o mais alto de todos. Mas ele sempre incomoda. É um time horroroso. Tá, mas ele ganhou o quê? Não ganha nada. Os caras perdem lá porque dão vexame, porque fazem papelão. O São Paulo perdeu... Mas se tem uma coisa que a gente pode dar como desculpa de má atuação é a altitude. Você já viu algum jogador morrer na altitude? No calor eu vi vários. Então o calor é pior do que a altitude, né? Mas você sabe muito bem que o calor não interfere no rendimento físico do jogador, como compromete a altitude. Como a altitude não? Tira o ar, Flávio. Claro tira o seu ar. Sim, mas você tem sistema, maneira de jogar onde você pode tocar bem a bola. O São Paulo, quando ele foi campeão em 93 da Libertadores, ele jogou lá com o São José, em Oruro, e ganhou de 3-0. Agora, quando ele foi lá, jogou aquele time horroroso lá que o Mauro Beck, o time que era o time do Diniz, jogou numa cidade lá no céu, perto do lago Titicaca. Nossa senhora, coisa horrorosa. E o São Paulo conseguiu perder daquilo. O time do São Paulo é que era muito ruim. Lógico que a altitude cria algum problema, mas não é desculpa. O Palmeiras é muito melhor do que a LDU. Se jogar uma boa partida com a altitude do seu altura, ele vai ganhar. Como, aliás, ele tem vencido quase todos os jogos na altitude. Porque é um time bom. Então é isso, se você é bom, você vai superar também esse fator. E o calor é um horror para quem joga. Vem um time da Rússia jogar aqui em São Paulo, ou jogar no Rio de Janeiro no verão, os caras vão ficar malucos, eles vão ficar doidos, eles não vão conseguir jogar. Isso pesa, sem dúvida, claro que pesa, faz diferença. É um fator a favor da LDU, mas não é um fator decisivo. Se o Palmeiras jogar tudo que pode, ele vai ganhar lá. Se perder, já tem uma desculpa pronta. A altitude ela é uma boa desculpa aliás, para os times brasileiros. Quando o futebol boliviano... Binacional, isso. São Paulo perdeu do binacional. E a desculpa foi a altitude. Não foi a altitude. Só o São Paulo perdeu do binacional. Ninguém mais perdeu lá naquele grupo, né? Então, gente, o outro, aquele Always Red, que eles conseguem perder do Always Red. Esse é o mais alto, né? Que eles jogam em El Alto, que foi onde o Brasil jogou agora contra a Bolívia. Pois é. 4.000 metros. Pois é. E o Always Red não ganha nada. Perdeu até da Portuguesa aqui no jogo treino que eles fizeram. Então, sim, claro que o fator humano, a respiração, tudo isso pesa. É verdade, mas não é decisivo. Não é decisivo. Acho que no Brasil a gente usa isso mais como desculpa do que realidade. Dá para você, com um bom time, você condicionar o time, você saber, inclusive, usar bem os seus jogadores, você tocar a bola, você diminuir o ritmo do jogo, porque joga toda hora lá, gente. Já dá para conhecer como é que funciona. Então, o Palmeiras é favorito, apesar da desculpa pronta da altitude. Eu não considero a altitude de desculpa pronta e quero escutar também o Mauro César Pereira, mas agora, Mauro, o Palmeiras, ele tem números assim, bizarros na altitude. Essa vai ser, na altitude não, contra times estrangeiros, né? Porque o Palmeiras, ele tá invicto há 25 jogos contra rivais estrangeiros pela Libertadores. E a última derrota foi justamente a que eu falei, mas não foi no ano passado. Foi no ano retrasado, contra o Bolívar, num jogo que o Palmeiras foi todo reserva, né? Porque tinha a final do Campeonato Paulista contra o Água Santa, que o Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo. Então, a última derrota do Palmeiras para um time estrangeiro na Libertadores foi com um time reservaço. E é impressionante, né, Mauro? 25 jogos contra adversários estrangeiros pela Libertadores, sem perder esse Palmeiras. A última vez, em abril de 2023. São 19 vitórias e 6 empates do Palmeiras
contra times estrangeiros em Libertadores e, claro, a melhor campanha ainda da competição, 10 jogos, 9 vitórias e só 1 empate. 26 gols marcados, 6 gols sofridos, 93,3% de aproveitamento. Impressiona, né, Mauro? Esses números do Palmeiras em Libertadores. Mas não adianta nada se não chegar na final, né? E há 3 anos não chega na final. O Palmeiras sempre faz campanhas muito sólidas na fase de grupos e tem fraquejado no mata-mata. É um jogo perigoso. A LDU já eliminou Botafogo e São Paulo, venceu os 2 jogos contra o São Paulo. Contra o Botafogo, foi buscar o resultado em casa, eliminou o campeão. Tudo bem que o Botafogo esse ano não é o Botafogo do ano passado, mas teve muito investimento, muitos jogadores, né? Um elenco muito mais modesto que o de São Paulo e venceu, inclusive, no Morumbi. Deixou o Flamengo para trás, foi o primeiro do grupo do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras não tem que pensar em número nenhum, não. Esses números aí ficam para estatística mais nada. O Palmeiras tem que pensar no jogo, no adversário e tomar muito cuidado, porque eu entendo que a LDU é um time grande hoje na América do Sul, um time campeão da Libertadores, tem 2 Sul-Americanas, ganhou há 2 anos a Sul-Americana, vencendo Fortaleza na final e eliminando o São Paulo no ano que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, no Morumbi, com o Zubeldia de técnico, o Dorival treinando o São Paulo. Então acho que é um adversário inferior ao Palmeiras, o Palmeiras é favorito do confronto, tudo isso é óbvio, mas é preciso ter cuidado. Acho que o jogo de ontem sinalizou isso. A dificuldade que o Racing impôs ao Flamengo, o Palmeiras tem que jogar bem para poder passar pela LDU, porque a LDU já mostrou na sua trajetória, nas últimas décadas inclusive, que consegue ser um time competitivo e consegue desafiar os grandes. Um time que foi campeão no Maracanã em cima do Fluminense da Unimed. Só isso. Claro, outro time, eu digo o clube, né? O clube já está acostumado às competições internacionais. Então, eu acho que o Palmeiras vai passar, vai chegar à final dessa vez, mas tem que jogar, tem que estar muito concentrado e não adianta ficar pensando essa numeralha hoje não entra em campo. Ela só serve para colocar o segundo jogo em casa, o que também não tem sido vantagem para o Palmeiras. Ele foi eliminado em casa nos últimos 3 anos, né? Não chegando à final. É um Palmeiras que realmente, né, ele vai de uma forma muito equilibrada sempre. É um time que tem esses números aí que são bem bizarros, mas o Mauro trazendo aí que tem que ter os números muito positivos, mas tem que ir até a final. Trazendo aí um retrospecto, né, do Abel Ferreira pelo Palmeiras. Desde 2020, o Palmeiras disputou 17 duelos de mata-mata na Libertadores. Venceu 14, somando 2 títulos, e teve 3 eliminações. Não bastando esses números, o Abel conduziu o Palmeiras à sua 5ª semifinal de Libertadores em 6 anos, tá? Só não chegou até lá no último ano, quando caiu para o campeão Botafogo. Ou seja, o Abel, desde que ele chegou, ele só ficou 1 ano fora da semifinal da Libertadores, o Raí. O que mostra o quão competitivo é esse time do Palmeiras. Os resultados na Libertadores do Palmeiras são muito expressivos mesmo, né? O time consegue chegar quase sempre na semifinal. De fato, tem batido na trave nos últimos anos, mas as campanhas são muito consistentes na primeira fase. O Palmeiras já teve 2 ou 3 temporadas que passou vencendo todos os jogos na primeira fase, nessa foi assim. Claro que se aproveitando da diferença técnica entre os times, é fato, né? Mas se a gente comparar, por exemplo, com outros que também têm qualidade, alguns nem conseguiram passar de fase, né, na Libertadores. E o Palmeiras consegue vencer aí todos os jogos, ou a maioria dos jogos, passar sempre com a melhor campanha, o que dá a ele uma vantagem de ir decidindo em casa, o que nos últimos anos tem sido uma questão ser eliminado dentro dos seus domínios, né? Foi eliminado para o Botafogo, para o Boca, Atlético Paranaense também, na Libertadores. Mas nesse ano acho que tem condição, tem força, tem um time mais sólido do que nas últimas temporadas para chegar de novo na final. É o melhor momento do Palmeiras aí no ano. Acho que o jogo do domingo não apaga isso. O Abel encontrou uma forma de jogar com os 2 atacantes, com um meio-campo de bastante movimentação, com o Andreas Pereira jogando de segundo volante. Encontrou um jeito do time jogar nessa reta decisiva da temporada, que deve colocar, a tendência coloca o Palmeiras na final da Libertadores, a expectativa é essa. E que também faça com que o time brigue pelo menos até as últimas rodadas aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesse momento tem a vantagem, né, para ser campeão. Então é um Palmeiras muito forte, o mais forte já
que o Abel já teve nas mãos do ponto de vista de qualidade de elenco, e acho que ao lado da temporada 22, talvez, 21, não vou me lembrar exatamente agora, que o Palmeiras é campeão brasileiro, o time que tinha Scarpa, Dudu e Rafael Veiga, além do Rony de centroavante, acho que é o Palmeiras mais, os dois times mais fortes que o Abel conseguiu montar, esse ainda com mais qualidade técnica. Concorda, Flávio? É o melhor elenco do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira, porque realmente é um Palmeiras que está jogando muita bola, fazendo muito gol, levando pouco gol, perdendo pouco, é líder do Campeonato Brasileiro, tem a melhor campanha da primeira fase, a melhor campanha da Libertadores. Tem a melhor campanha da Libertadores até agora e tem jogadores de altíssimo nível em excelente forma, né? Em excelente fase. Vitor Roque, Flaco Lopes, o Andreas Pereira também chegou muito bem nesse Palmeiras. É o melhor elenco do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira? Olha, Pilhado, é uma boa colocação do Raí, viu? Porque o Palmeiras gastou uma bala, né? Gastou 700 milhões de reais. É claro que ele teve que trocar alguns jogadores, foi feita uma mudança de elenco, né? Uma renovação de elenco no transcorrer desse período. Ele fez já umas 2 ou 3 alterações, só que dessa vez o Palmeiras gastou realmente muito dinheiro. E o time está jogando um futebol bastante convincente, está jogando bem, está mostrando serviço. E agora é o momento mais decisivo, é o momento mais importante, o momento onde ele está chegando na reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Por isso que eu falo, é um elenco com um gabarito suficiente para saber até dosar energias para jogar numa adversidade altitude. Então é um time que tem essa rodagem e está jogando futebol suficiente para ter o domínio do jogo, para poder diminuir o ritmo na hora que for necessário. Enfim, saber dosar tudo e mostrar serviço. Então o Palmeiras tem todas as condições, sim. É um elenco muito forte e caríssimo, né? Então tem que justificar todo esse investimento. É o elenco mais caro do futebol brasileiro, né? Foi o time que mais gastou, o clube que mais gastou disparadamente. O Palmeiras gastou 700 milhões de reais em reforços desde o começo do ano, né? Então, realmente, e agora vem mostrando um futebol à altura. Mauro César Pereira, né? Tem uma notícia muito importante e positiva para o Palmeiras. O goleiro titular da LDU, que é um dos destaques do time, o Gonçalo Vale, sofreu uma grave lesão no joelho e será desfalque nas 2 partidas contra o Palmeiras pela semifinal da Libertadores. Aí muita gente vai dizer, mas o Palmeiras também está sem o goleiro titular, o Everton. Mas provavelmente o substituto, que é o Carlos Miguel, Mauro, é muito melhor do que o Alexander Domingues, né? Que é o substituto na LDU. Quem faz mais peso, né? Qual desfalque tem mais peso, na sua opinião? Qual dos 2 goleiros? E se você concorda aí com essa afirmação que o Raí trouxe, que hoje o Abel Ferreira tem o maior elenco, o melhor elenco à sua disposição desde que ele chegou ao Palmeiras, Mauro. Ele tem o melhor elenco e ele tem uma situação que ele precisa conseguir resolver, que é conseguir trabalhar com esses jogadores com essa característica melhor, especialmente nos jogos difíceis, nos jogos contra os adversários mais desafiadores. O Palmeiras tem sofrido muitos gols, tem sido um time mais instável defensivamente, e a proposta, por exemplo, domingo, a proposta ofensiva, ocupou o campo do Flamengo, teve a bola, mais posse, mas criou muito pouco, inclusive, né? Teve muito pouca chance criada. Acho que é um time que ainda está se ajustando nesse tipo de jogo. Sobre os goleiros, depende de quem é um goleiro reserva da LDU, que eu não tenho a menor ideia da capacidade do goleiro reserva da LDU. Porque o Carlos Miguel, claramente, é um goleiro que ainda não está no seu melhor, né? Muito sem ritmo, ele praticamente não jogou na Inglaterra e foi colocado domingo em campo contra o Flamengo. Não falhou nos gols, mas também não teve uma atuação espetacular. Ele não brilhou, né? Ele nem passou perto de defender uma daquelas bolas, um goleiro grande, muita envergadura, não conseguiu sair bem do gol. Poderia ter feito melhor. Repito, não falhou, mas também não foi ótimo, né? O que eu acho compreensível. O rapaz está sem jogar há muito tempo. Repito, ele praticamente não jogou na Inglaterra. Entrou em campo, acho que 4 jogos, nenhum da Premier League. E acabou voltando ao Brasil. Então, depende de quem vai assumir a meta da LDU, mas os 2 times sem os seus goleiros. Acho que isso até compensa, pelo menos em tese, um pouco a baixa aí do Everton, que é o
é o melhor goleiro disparado do Palmeiras e acho que vai continuar sendo titular muito tempo. Às vezes o pessoal desmerece um pouco o Everton, que eu acho uma loucura. Acho um goleiro muito bom, muito seguro e um goleiro histórico, né, do clube. Como disse o Mauro, eu também acho o Everton um goleiraço, tá? Goleiraço. Ontem eu estava até num evento com o Marcão, goleiro, né? A gente faz alguns eventos juntos, ídolo do Palmeiras, e ele deixou claro. Ele disse, eu acho o Everton melhor que eu, na minha época de goleiro do Palmeiras. Para mim, o Everton é um goleiraço. E realmente é. Agora, eu vejo o Carlos Miguel como um substituto à altura com o tempo, claro. É um goleiro de 2,6 metros de altura, é um goleiro que tem envergadura, é um goleiro que não é desastrado, apesar de todo esse tamanho, né? Ele tem coordenação motora. E, do outro lado, eu vejo o goleiro da LDU titular fazendo mais falta. Aí, você concorda ou não? E o peso que isso tem para a LDU. Porque a altitude é um lugar onde é bom arriscar, né? Chutes de fora da área. E o Palmeiras agora vai ter pela frente um goleiro sem ritmo de jogo. O goleiro que vai jogar da LDU hoje é o Domingues, que é um goleiro bastante experiente já, está há muitos anos na LDU, jogou a Copa do Mundo, inclusive, pela seleção equatoriana. Ele era titular na campanha da LDU campeã da Sul-Americana 2023, quando a LDU eliminou o São Paulo, ganhou do Fortaleza, foi campeão em cima do Fortaleza. Ele era o goleiro titular. É um cara bastante experiente, como eu disse, rodado. Não está com tanto ritmo de jogo assim porque o Vale é o titular, mas não sei se há um decréscimo tão grande assim, né? Já que ele, como eu disse, é um goleiro que durante muito tempo defendeu a meta da LDU, enfim, não sei se a mudança vai ser tão brusca assim. Em relação ao Carlos Miguel, eu acho um pouco difícil avaliar a qualidade que ele tem. Eu acho que ele é um goleiro nesse momento, isso vale para esse momento. Nesse momento, eu acho que ele é um goleiro super estimado. Porque ele é grande, porque ele tem muita envergadura. Eu acho que a gente não tem uma tiragem de jogos que dá para dizer que ele é um grande goleiro ou não. Ele é um goleiro de 27 anos que jogou muito pouco ao longo da carreira. Porque ele foi reserva do Cássio durante muito tempo no Corinthians e porque quando ele recebeu uma oportunidade de ser titular, ele fez uma escolha, uma decisão de carreira legítima de ser reserva em outro lugar. Ele ganhou a oportunidade de ser titular no Corinthians e decidiu ser reserva no Nottingham Forest. Tá tudo certo, é uma decisão de carreira dele, tanto que pouco tempo depois ele decidiu retornar ao Brasil para num primeiro momento ser reserva e aí quando acabar o tempo do Everton, ou quando se avaliar que o Everton não pode mais entregar o que ele entrega, ele possa ser o titular do Palmeiras. O que eu não sei se vai acontecer na próxima temporada, para ser bastante sincero. O Everton me parece ser um goleiro que ainda tem bastante tempo aí para jogar, bastante lenha para queimar. Acho que o Carlos Miguel vai ser, até no próximo ano, inicialmente, um reserva dele mais uma vez. A gente viu, por exemplo, nos últimos anos, casos de goleiros goleiros longevos no Palmeiras, né? O Fernando Praz jogou até os 41, o próprio Jailson, que foi campeão brasileiro, no momento em que o Fernando Praz estava machucado, jogou até mais de 40 também, ótimo goleiro. Então eu ainda tenho um pouco de dificuldade em avaliar o Carlos Miguel e saber se ele de fato vai ser esse goleiro todo que se espera por ele ser grande, por ele ter bastante envergadura. Repito, a pouca quantidade de jogos que ele tem na carreira me faz duvidar disso. Estou dizendo que ele não vai ser, que não presta, que não é bom goleiro? Não. Só que nesse momento não acho que dê para avaliar e para cravar que ele vai ser um ótimo, um grande goleiro só pela altura ou pela envergadura que ele tem.